Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Achei bonito o coro da última oração, já estão aprendendo que Deus realmente abençoe, que essa oração de Santa Teresa d'Ávila sempre nos ajude e nos dê força, especialmente nos momentos de mais dificuldade. Por isso que tenho um carinho por ela e rezo todo início de homilia. Meus queridos filhos e filhas, quando a liturgia de hoje nos apresenta a proposta para a nossa reflexão, nós vamos aqui por dois caminhos, que são duas situações que dizem respeito a nós, situações até mesmo para poder dizer que uma delas é dom e virtude que nós recebemos de Deus. Por um lado, seguir ao Senhor, e por outro, a fé. São essas duas palavrinhas que vão nortear toda a nossa reflexão no dia de hoje. E aí, então, nós iniciamos com a primeira leitura, tirada do livro de Oséias. E só para que a gente entenda aqui o contexto, Oséias, ele passou por uma situação que fez com que ele entendesse o que Deus estava sentindo em relação a Israel nesse momento, dentro desse contexto em que eles viviam. Nosso Deus se sentia traído por Israel. Traído porque Israel, alguns preferiram ir fazer adoração a outros deuses, não queriam mais saber da lei, começaram a dar as costas para Deus, depois de tudo que Deus já tinha feito por eles, desde a libertação, a terra, eles se firmando novamente como um povo. E aí Oséias, a sua esposa, também o trai. Então Oséias passa por esse processo da traição, sentindo que Deus estava de fato sentindo, e até mesmo Deus querendo dar uma nova chance a Israel.
E aqui eu preciso deixar um detalhe bem importante. Quando nós olhamos essa situação de Deus se sentindo traído, também tem uma palavrinha, eu disse isso na minha reflexão de Corpus Christi, que também parece que saiu um pouco do nosso vocabulário. E esse sentimento que eu vou dizer com toda a sinceridade do coração, para mim, a falta desse sentimento é o que faz com que o ser humano fique empobrecido interiormente, que é o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão e de gratidão a Deus. E infelizmente não existe meio termo aqui. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Se a pessoa não tem, ela pode realmente fazer um processo interior para poder começar a construir e ter esse sentimento dentro de si. E a falta desse sentimento de gratidão, quando acontece, faz com que a pessoa se torne egoísta, olhe apenas para o seu umbigo e ache que tudo gira em torno do seu umbigo, para não dizer se achar a última bolacha do pacote. E isso empobrece realmente o ser humano, afasta de Deus e também acaba afastando das pessoas. Então, que realmente possamos ter esse coração agradecido a Deus. Pois bem, e aí logo no início da primeira leitura é dito sobre o seguir ao Senhor. Mas como que nós seguimos ao Senhor? Nós precisamos reconhecer também quem Deus é. E como que nós conseguimos tudo isso, até mesmo discernir quando é Deus que nos fala, quando é Deus querendo falar conosco de alguma maneira? Nós precisamos construir de fato uma relação com Ele. E aqui eu vou usar essa analogia para que a gente entenda. E construir essa relação com Ele. Imagine você e eu conhecendo uma pessoa, e aí temos algum tipo de afinidade, e aí começa uma amizade. Mas como que se chega à amizade? Na troca. A pessoa se permitindo conhecer, deixando conhecer a outra também, se permitindo conhecer, tanto as coisas boas quanto as coisas que a gente precisa mudar, porque todos nós temos isso. Se permitindo realmente fazer presente na vida, e aí com confiança, cumplicidade, e sempre querendo o melhor daquele amigo ou daquela amiga que nós construímos a relação. Com Deus é a mesma coisa. Precisamos construir essa relação, e essa relação de amizade e proximidade, não simplesmente do Senhor que criou o céu e a terra, mas do Pai que quer cuidar também de seus filhos e filhas. E não tem outro caminho, gente. Não adianta achar que vai conseguir um atalho, que vai ser diferente, porque se a pessoa não seguir um passo a passo bem pré-determinado, nós não vamos muito longe na relação com Deus. E muitas vezes a sua murmuração, a sua reclamação de que Deus está em silêncio, de que Deus não fala com você, de que você não ouve a voz de Deus, não é por culpa de Deus. É porque você ainda não conheceu a Deus, permitiu conhecer a Deus, e Deus conhecer você nessa troca de experiência. E se nós não conhecemos a Deus, não construímos essa relação, Deus vai praticamente permanecer em silêncio, porque nós não vamos conseguir discernir a presença, a voz e o cuidado de Deus na nossa vida. E aí então, o primeiro ponto é a vida de oração. E não vem aqui dizer que não tem tempo, porque isso é mentira. É mentira, e das mentiras mais esfarrapadas possíveis. Desculpas mais esfarrapadas possíveis. Para Deus não tem tempo, mas quando o chefe pede para a semana inteira fazer hora extra,
sacrificar até mesmo a família, aí não tem problema. É porque é trabalho. Chega em casa, pega o celular e fica ali passando o feed do Facebook, do Instagram, fica vendo as postagens no X. E aí ele vai 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim vai. E aí vem me dizer que para a vida de oração não tem tempo? Isso é mentira, é falta de prioridade, é diferente. E aí quando eu falo da vida de oração, gente, tudo bem, não precisa reservar um horário todo dia no início ou algo do gênero, mas precisa reservar um tempo, nem que seja meia hora, para poder estar na presença de Deus e rezar. Fazer uma oração que já seja própria, o terço, ou até mesmo de maneira espontânea. Comece com um horário na semana e vá progredindo gradativamente, mas a gente precisa começar de alguma forma, em vez de ficar com os braços cruzados. Além da oração, dessa conversa, desse diálogo com Deus, não tem outro caminho. Também a meditação da palavra de Deus. E não venha também com a desculpa, padre, porque a palavra de Deus é difícil. Eu uso a palavra muito difícil, nomes muito difíceis. Gente, um texto ou outro eu posso até concordar, mas na maioria das vezes não é assim. A palavra de Deus é muito clara. É que quando a palavra de Deus é clara, e especialmente quando é puxão de orelha, a gente não gosta. Quando é chamada de atenção, aí a gente não gosta. Então o que a gente faz? Em vez de olhar para si e pensar, nossa, eu preciso mudar. Não, eu vou reclamar de que é difícil e vou deixar de lado. E aí, gente, você não precisa estar com um livro na mão. Com o celular na mão, gente, tem Canção Nova, CNBB, portais católicos aí que diariamente, aplicativos, colocam a liturgia do dia. Primeira leitura, salmo e evangelho, na palma da mão. Gente, precisa só de 10 minutos, nada mais do que isso. Invoca o Espírito, lê pelo menos o evangelho, vê o que a palavra de Deus está te incomodando, querendo dizer, firme o compromisso com Deus, termine a oração e vá continuar os seus afazeres. 10 minutos. 10 minutos apenas. Será que a gente não tem de fato esse tempo? Vida de oração, meditação da palavra de Deus e a participação nos sacramentos, especialmente a confissão, para poder nos unir novamente a Deus pela situação de pecado, e a participação aos domingos da Santíssima Eucaristia, da Santa Missa, para que a gente possa ter também o nosso alimento espiritual, o corpo e sangue de nosso Senhor, também para que a gente construa essa nossa relação com Deus. Se a gente se esforçar nesse passo a passo, podem ter certeza. Eu falo isso porque, só para citar esse exemplo, minha comadre em dezembro, foi aniversário dela, e aí ela só queria, ela fez uma comemoração no dia mesmo, caiu durante a semana. Ela mora em Guarulhos com o esposo e o meu afilhado, e aí ela chamou, e os pais dela são meus padrinhos de ordenação presbiteral. A irmã mais velha dela é minha melhor amiga há mais de 20 anos. Então é uma família que eu tenho um carinho, uma proximidade, que um participa da vida do outro. E aí, por conta das atividades da paróquia, dezembro ainda não tinha dado certeza, mas resolvi ir. Mas acabou dando certo. Aí daí eu levei meus padrinhos, porque o carro dele tinha dado problemas, mais a irmã e outra irmã dessa minha comadre, e aí nós fomos. Aí chegando lá, meu afilhado já veio pular no colo, já veio brincar, enfim, tudo isso. Cumprimentei o esposo dela, a sogra que estava lá, e aí ela estava terminando de se arrumar no quarto, e ali a gente conversando, mas imagine aquela algazarra, cada um falando com o outro, enfim, tudo isso. Aí eu só escuto, ela falou, nossa, Padre Gustavo está aí? Ela não tinha me visto, e no meio da fala ali, tudo, ela conseguiu reconhecer minha voz. Aí ela veio, deu um abraço nela, enfim, tudo isso, dando parabéns. Mas isso é por quê? Por conta, de 20 anos de amizade,
de um conhecer realmente o outro, enfim, ter esse carinho, esse respeito. Ela conseguiu discernir e ouvir minha voz, mesmo em meio a tantas outras pessoas falando. Com Deus também é assim. Se a gente seguir esse caminho de vida de oração, da palavra e dos sacramentos, podem ter certeza, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao berro, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para nos guiar, a voz de Deus para nos consolar, a voz de Deus para poder cuidar de nós. Então, vamos ficar deixando as reclamações e a murmuração de lado e vamos começar a aprender a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Aí, continuando, nós temos a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos. E aí, aqui na carta de São Paulo, eu falei do segmento, de construir a relação com Deus, e aí aqui vem o dom da fé. E aqui, meus estimados filhos e filhas, quando eu falo do dom da fé, a gente precisa entender uma coisa, deixar um pouco de lado aquela interpretação que a gente aprende na catequese e que a gente aprende desde pequeno, que fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu falo isso por quê? Porque para nós cristãos isso é mentira. Fé não é acreditar no Deus que não se vê, muito pelo contrário. Deus se encarnou, se fez homem, passou em nosso meio, tem a presença real na Eucaristia, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus de várias maneiras se manifesta, Deus de várias formas nós podemos conhecer de fato. Então não é acreditar naquilo que não se vê. Mas fé para nós cristãos, o que é? É fazer a experiência com o ressuscitado. A partir da experiência com o ressuscitado, nós vamos continuar a nossa trajetória, vamos buscar fazer a vontade dele, vamos buscar segui-lo e conhecê-lo cada vez mais. E a fé é alimentada pela vida de oração, palavras, sacramentos, e aí vem o quarto ponto quinto ponto, que é o testemunho, que a gente também não pode deixar de falar sobre isso. O testemunho e a coerência daqueles que se dizem discípulos e discípulas. Ah, mas padre, é difícil. Eu concordo que é difícil, mas Deus precisa ver, e as pessoas precisam ver pelo menos o nosso esforço, e não o contrário. E aqui, junto com a fé, vem a ideia também da esperança. Mas a esperança aqui é no sentido de que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. E isso a gente precisa também deixar claro, que a gente fala esperança, pode vir a acontecer. Não, se depender de Deus, da sua promessa, vai acontecer. Por exemplo, qual que é a esperança última para você e para mim? Que Jesus deixou claro com Dimas no alto da cruz: o céu, a eternidade, de um dia estar com Ele no céu. Então o céu para nós é certeza, porque Deus prometeu isso. Mas se isso não acontecer na nossa vida, não é por culpa de Deus, não foi porque a esperança foi vã, não, foi porque nós não fizemos a nossa parte, não agimos como deveríamos ter agido, não agimos com irresponsabilidade, preferimos o pecado do que a graça. E aí aqui tem vários motivos, mas isso é por conta das nossas más escolhas, das nossas más decisões, e não por culpa de Deus ou por desejo de Deus, porque a promessa de Deus é o céu. E isso se aplica às demais promessas que nós vamos ver sobre o reino de Deus, especialmente as promessas das bem-aventuranças. Elas só vão se concretizar se a gente fizer a nossa parte, se agirmos de fato com coerência. E uma coisa que chama a atenção ainda na segunda leitura, quando fala de Abraão,
que Abraão, quando a promessa para Abraão qual foi? Que a descendência dele seria tão ou mais numerosa que as estrelas do céu. E aí, mas Abraão já era de idade avançada e sua esposa também já não tinha idade para ter filhos. Abraão parou nisso? Parou nessa dificuldade? Pode ter se questionado, mas ele confiou e acreditou. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E o que aconteceu? Cumpriu. Nasceu, sua esposa Sara engravidou e nasceu seu sucessor, e aí Deus continuou a história durante toda o projeto da salvação, a história da salvação. Então, cuidado quando a gente quer ficar parando nos obstáculos. É que no fundo, quando a gente coloca os obstáculos, é que no fundo é que a gente não quer ir por aquele caminho. Que a gente discorda até mesmo de Deus, mas como a gente não quer dizer isso com todas as letras e de todas as formas, então vamos dizer que é difícil, olha só o obstáculo, enfim, em vez de tentar agir com seriedade, fazer a experiência com o ressuscitado e se colocar a caminho aqui nessa terra, para que um dia possamos estar no céu junto de Deus. E aí então o Evangelho da celebração conclui toda essa nossa reflexão. E também tem 2 pontos do Evangelho que a gente precisa deixar bem claro. Primeiro, é interessante o chamado de Mateus aqui. Jesus só disse para Mateus: segue-me. E Mateus, ele era cobrador de impostos. Só lembrando, o cobrador de impostos no tempo de Jesus, ele não era bem visto, o judeu cobrador de imposto. Por quê? Porque ele roubava, ele agia com falcatrua, ele não era honesto, ele não recolhia o dinheiro do imposto para poder repassar para o império e aí ficar com a sua porcentagem. Não, ele fazia isso e ainda cobrava mais. Então todos os cobradores de impostos, eles eram mal vistos. E gente, não venha pensar que Mateus era santinho. Jesus, quando chamou Mateus aqui, sabia que ele também roubava, sabia que ele também agia com falcatrua, ele tinha ciência disso, mas mesmo assim preferiu olhar o coração de Mateus e dar a ele uma oportunidade, uma nova oportunidade, mesmo com tudo isso. E aí sabe o que me incomoda? É que tem cristão que não sabe entender isso, e aí quer colocar obstáculos para a pessoa se encontrar com Deus, ou a pessoa seguir a Deus. Quem é você na fila do pão para poder ditar quem merece ou não estar próximo de Deus? Quem é você na fila do pão para poder dizer quem merece uma segunda, terceira ou quarta oportunidade? Quem é você na fila do pão para poder menosprezar seja quem for, para poder dizer Deus não quer saber de você, porque eu já vi acontecer isso várias vezes. E assim, é um absurdo esse tipo de atitude de muito cristão. A nossa missão é ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. Se a gente tem algum problema com alguém, então deixe a pessoa em paz, mas também não venha atrapalhar. Dizer se a pessoa merece ou não, ou até mesmo questionar a conversão, seja de quem for, porque a gente também não tem esse direito. Aí nós vamos ver Jesus estando ali, provavelmente na refeição, e aí o que aconteceu? Começou a vir mais cobradores de impostos na casa de Mateus e Jesus, e pecadores. Tanto que cobrador de imposto, entre aspas, é uma categoria dentro de pecadores, para poder mostrar assim o quão mal vistos eles eram. E aí o que acontece? Jesus acolhe e esse gesto de acolher chama a atenção dos outros. Então vamos ver o que está acontecendo. E Mateus só deixou de ser, e Mateus seguiu porque Jesus também era coerente na sua vida. Sabe aquela pessoa que você reza ou que você quer que se converta a Deus? E ela não vem na igreja, tudo isso? Sabe muitas vezes qual é o motivo? Não é porque ela tem um obstáculo com Deus, mas é a sua falta de coerência, é a nossa falta de coerência.
A gente fala uma coisa para ela, querendo que ela esteja junto de Deus, mas nós não fazemos. Nós exigimos, colocamos condições, mas nós mesmos não fazemos isso. Então, a pessoa não quer saber de Deus, tem birra de Deus, enfim, coloque a mão na consciência, porque muitas vezes é por conta dessa incoerência, dessa falta de testemunho. E aí, Jesus está no meio dessas pessoas. E aí me incomoda cristão que quer viver a parte de tudo, do mundo, das coisas, das pessoas. Isso não existe, gente. Isso não existe. Olha onde Jesus estava. Então não venha dizer por que não participa do Dia das Mães, Pais, Natal, Ano Novo, aniversário dos outros. Não existe justificativa para não estar nesses lugares. Não existe justificativa. É a nossa presença como cristãos ali, comemorando com a família, com os amigos, enfim, e não dando as costas. Isso é um contra-testemunho. E ainda quer falar para a pessoa vir para a igreja? Quem vai vir se você mesmo não está junto deles? Comendo, ceando junto, enfim, para poder ser sinal dessa presença e desse cuidado de Deus para essas pessoas. E aí nós temos aqui a figura dos fariseus. Os fariseus julgando, né? Nossa, olha só como Jesus está ali com os pecadores. E sabe qual que é o questionamento que eu faço? Mas os fariseus não são pecadores também? Eles não têm os seus pecados? E olha, gente, o que eu vejo hoje em dia de cristão, nessa atitude de fariseu, que ama apontar o dedo, que ama julgar as pessoas, que ama falar da vida alheia como se fosse algo insignificante. E não se esqueçam, olha, gente, nesses meus quase 11 anos de padre, uma coisa que eu aprendi: quem aponta o dedo para o pecado alheio e fica julgando o pecado alheio é porque está se vendo no espelho. É simples assim, está se vendo no espelho, e se olhar no espelho com uma imagem não tão boa, incomoda. Então vamos julgar, vamos falar mal, e aí eu finjo que está tudo bem comigo. Prefere viver de aparência do que de fato uma comunhão com Deus. E cuidado, viver de aparência não leva ninguém para o céu. E aquela pessoa que você pode estar condenando, apontando o dedo, pode estar muito mais à frente de você para estar no céu do que essa sua atitude. E cuidado, gente, o mesmo dedo que aponta pode voltar contra você. Todos nós temos as nossas dificuldades, então não me venha com esse tipo de atitude. Julgamento é algo demoníaco, é demoníaco mesmo, essa palavra para expressar isso. A pessoa acha que pode falar da vida alheia de qualquer maneira, não sabe o que a pessoa passou na vida, não sabe o que ela está passando, não sabe as dificuldades, não sabe se tem enfermidade, não sabe se tem algum distúrbio, nada disso. Não prefere conhecer, saber, compreender, mas prefere apontar o dedo, falar mal e tentar afastar de Deus, como se nós pudéssemos fazer isso com alguém. Então tomemos muito cuidado com esse tipo de atitude, porque nos afasta e rompe de fato a comunhão com Deus. E a gente jamais pode esquecer, gente, que a transgressão de qualquer um, escutem bem, a transgressão de qualquer um dos 10 mandamentos, desde o amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, até o não cobiçar o homem e a mulher do próximo, qualquer transgressão de um desses mandamentos não é pecadinho, não é pecadinho do dia a dia, não é coisa simples, é pecado mortal, rompe a comunhão com Deus. É que a gente sempre tenta achar que para a gente tenta achar que para nós a orientação não se aplica. Que nem quando a gente fala de não matar,
Não é só tirar a vida da pessoa fisicamente. Se você está com ressentimento, mágoa e está odiando alguém, você está na mesma situação de pecado daquele que tirou a vida física de alguém, porque você está matando a pessoa dentro de você. Então é pecado mortal. Então não venha aqui diminuir ou achar que para você é diferente. Não, se para outra é pecado, para você também vai ser pecado. Se vai ser pecado mortal, para você também vai ser pecado mortal. A gente precisa agir de fato com seriedade e entender tudo isso. Então que de fato nesta Santíssima Eucaristia, voltando o nosso coração a Deus e a sua graça, tenhamos um coração agradecido a Ele, que possamos saber rezar, meditar a palavra de Deus e que possamos colaborar uns com os outros. Se nós queremos misericórdia para nós, o outro também tem que ter misericórdia. Se queremos compaixão de Deus para nós, o outro também tem que ter compaixão de Deus. Jamais esqueçamos disso. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja